Vamos conferir se é essa passagem que eu tenho em mente mesmo. Mateus 11. Mateus 11, versículos 28, 29 e 30. Acharam? Vamos ler juntos? Leiamos então a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus falando. Ele fala aqui, ó, cansados, sobrecarregados, alívio, jugo, descanso, fardo. Isso a gente sente no psicológico, emocional ou físico. Aonde que a gente sente tudo isso? Tudo. Alguém acha diferente? Você fica cansado mentalmente? Você fica cansado sentimentalmente? Algum relacionamento que seja cansativo? Você não aguenta mais aquele relacionamento? Você fica cansado fisicamente? Então, provavelmente está todo mundo cansado aqui do dia de trabalho de hoje. Ninguém aqui está descansado, só o Marquinhos lá. Está super feliz, não cansa nunca. O Dudu é assim também, não cansa. Eu não sei de onde tem energia. Né? Mas aqui a gente está cansado depois de um dia de trabalho. Né? Então, tudo isso aqui a gente sente no psicológico, no sentimental, questão do coração e no físico. Por isso que o capítulo chama as emoções acontecem em seu corpo. Porque o que a gente sente no coração, a gente demonstra no físico. E vice-versa, é verdade? O que a gente sente no físico, a gente passa para o coração? O que você acha? O que acontece na mente e no coração, a gente passa para o corpo, certo? Mas e o que a gente sente no corpo? A gente passa para o coração e para a mente? Você já foi... já usou palavras rudes com pessoas porque você estava cansado fisicamente? E sem querer você foi rude com alguém? Às vezes a gente fala assim, às vezes depende do estresse, assim, mas é a emoção, assim, na hora canta com estresse. Ó, depende do estresse. Entendeu? E aí você fala sem querer. Algo que você não falaria se você tivesse descansado. Quando você está com fome, tem gente que é. Então algo que você está sentindo no corpo, no físico, você começa a ser rude, não é, com as pessoas? Tem várias pessoas assim. Isso é científico. Cientificamente comprovado. Você virou uma fera, né? Eu fico totalmente, nem sei, transformada. Eu falo assim, eu sou capaz de matar alguém. Não, pode parar. O Júnior também. Ó que interessante. Tem uma marca de chocolate que eu não sei se continua fazendo esse tipo de propaganda, mas já fez. Em que a pessoa fica uma fera, não é? Quando está com fome, aí dão um chocolate para ela, ela calma. Não é? Porque é real isso. Então, o que acontece também no corpo, a gente transmite sentimentalmente, através de palavras. Né? Então, Jesus diz aqui, ó, se você estiver cansado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, em quem a gente tem que recorrer? Em Jesus. Em Jesus. Ele vai aliviar a sua mente, ele vai aliviar o seu coração e ele vai aliviar também o seu corpo de sentir a canseira. Ele pode aliviar todas as suas canseiras, todos os seus fardos. Ele tem essa capacidade de aliviar tudo, olha. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Então nós precisamos ir em Jesus. Porque a gente vai sentir essas coisas. Ele poderia ter dito, vocês não vão ficar cansados. Vocês não vão sentir nenhum peso. Ele
Poderia ter dito isso. Mas ele estaria mentindo se ele dissesse isso. Então, já que é necessário a gente enfrentar todas essas canseiras, a gente tem que ir nele. Depositar todas as nossas canseiras nele. Se o seu relacionamento está pesado, é um jugo cansativo, Jesus Cristo pode te ajudar a resolver. Se o seu trabalho está cansativo, está penoso, você pode resolver em Jesus Cristo. Se você está cansado emocionalmente por alguma coisa que você está enfrentando, seja com amigos, familiares, né, cônjuge, filhos, pais, não importa. Jesus pode ajudar a gente. E Ele pode ajudar também usando pessoas. Ele pode resolver de forma milagrosa, como Ele resolveu. E nós temos provas no Evangelho de que Ele resolveu de forma milagrosa todo tipo de problema. Mas Ele pode usar pessoas para isso. Nós aqui somos igreja. Nós podemos ser usados para aliviar as cargas uns dos outros. E precisamos nos preparar para isso. Nós temos essa responsabilidade de nos prepararmos para isso. Aprendendo da palavra de Deus. Se você puder fazer um curso de aconselhamento, excelente. Tem igrejas que oferecem, tem lugares que oferecem curso de aconselhamento, né? O nosso seminário oferece, a igreja de Pinheiros oferece, a igreja de Alphaville oferece, tem a editora Nutri que oferece. Porque a gente precisa estar preparado para carregar as cargas uns dos outros, né? E Deus pode usar também o psicólogo para isso, pode usar o psiquiatra para isso também, né? Então, esses profissionais, eles recebem a capacidade de ajudar, de contribuir. Se nós entendemos que todas as profissões e todas as pessoas estão subordinadas ao poder de Deus. Tem alguma profissão que não está subordinada a Deus? Deus não capacita determinada profissão. Mas de forma mais... As profissões são profissões. Deus capacita. Deus capacita. E Ele pode usar para a bênção da sua igreja, para a bênção do seu povo, para a bênção do mundo, né? Agora sim, tem outros ramos profissionais que aí nem dá para considerar como profissão, né? São ramos aí profissionais escusos, né? Pastor, quem trabalha com atendimento acaba tendo esse contato direto com as pessoas. Eu mesmo, às vezes, escuto muita história. A pessoa senta lá para abrir ficha e abre o coração dela. Não abre só a ficha, né? Exato. Abre o coração também, né? Aí a gente acaba falando alguma coisa, uma palavra de esperança. Essa abertura, mas é muito bom mesmo, porque são momentos assim que a gente pode pegar a palavra de Deus, ter essa troca, aconselhar, ouvir também, às vezes é muito bom. Tem vezes que a pessoa quer que você só ouça, né? Não quer que você dê uma solução para o problema dela, ela quer ouvir. Você percebe isso que ela só quer falar. Ela precisa descarregar o que está no coração dela. Está cheio, está transbordando e ela precisa descarregar. As pessoas estão cada vez Mais sobrecarregadas, não é? Eu trabalhava no emprego anterior, eu trabalhava justamente numa ouvidoria. Então eu trabalhava, quer dizer, eu trabalhava para ouvir mesmo. Só que assim, as pessoas iam relatar um problema, só que muitas delas às vezes ficavam ali. Eu cheguei a ficar às vezes 2 horas com uma pessoa falando da própria vida. E assim, como eu trabalhava no hospital de alto padrão, então eu via como que as pessoas que têm dinheiro, elas são
E aí você vê que realmente dinheiro não é tudo, né? Porque não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ela tem tudo, tranquilidade, sossego na vida, paz, não é. E aí essa necessidade da pessoa falar e você tem que saber ali no momento, você também saber acolher, Sim. né? Porque às vezes não é só você, às vezes não é só, lógico, você tem que saber também falar e tem que estar preparado para aconselhar. Mas às vezes o melhor é você estar preparado também para acolher, só ouvindo, né? Sim. Às vezes o silêncio para maior. Eu, quando eu tinha depósito uma vez, eu pareço muito meu irmão, né? Também tem depósito. Aí ele tinha uma entrega dele lá para entregar, eu sei que não deu tempo de entregar essa entrega. Aí o cara, em vez de dar um depósito meu irmão, vem mim, né? O cara veio forte, sabe? Chegou, já foi falou, e aquele estava meio segurado, assim, mas o cara já tinha que descer para o meu irmão. Eu deixa eu pegar aqui. Aí eu fiquei de medo, coisa assim. Aí ele falou, e assim, você ligou, ele dentro do e aí, rapaz, você não vai falar nada não, porque o senhor já falou tudo. Aí eu olhei para ele e falei, mas você não sabe o que você está falando? Eu falei, não, nem você está falando por irmão dele. A entrega do senhor, você entrega amanhã cedo, o senhor quer, se quiser, eu vou ouvir isso agora, tá bom? Ai, não é, não, ele está vendo muito dá, rapaz, quando o bicho está muito, tá vendo? O moço não falou nada. Olha que vergonha se passou. Rapaz, sempre ele passou, depois ele virou meu cliente. Tá? Aí foi lá, e toda vez que ele lá, ele me desculpa. Aí eu fiquei por silêncio, sempre é bom. Às vezes é importante, é necessário. Mas você tem que sempre procurar analisar. Sim. Entendeu? Me dar o silêncio, porque meu pai sempre falava, né? O silêncio ele mata qualquer um, deixa qualquer um. Deixa eu falar. Sim. A vida de você. E às vezes a gente precisa de silêncio. Não é? A gente precisa. Então a gente está tão sobrecarregado de vozes soando ao nosso redor, tanta dificuldade, tanto problema, que a gente precisa de silêncio para conseguir se ouvir. Eu brinco que eu nunca estou sem criança. Nunca. Só agora eu estou sem criança. Vai chegar. Eu estou sem criança agora. Você vai reclamar depois. Porque... Eu estou passando por isso, nem consigo. Né? Então, das 7 às 2, eu tenho 30 crianças, todo dia. Depois, aí tem um pedacinho da tarde que é quando as crianças estão na escola. Mas aí eu vou buscá-las na escola, e aí depois, só hora que elas vão dormir. Né? Às vezes a gente precisa de silêncio. A gente conseguir se colocar, né? E se organizar os pensamentos, organizar os sentimentos. Né? Então, tanto falar, quanto ouvir, e quanto o silêncio é importante. Até na música o silêncio é importante. Porque na música a gente tem silêncio, momento de silêncio, pausas. Isso é importante. Então, olha só. Suas emoções acontecem no seu corpo. Não é só no coração. Você sente no coração, sente dentro, né? Espírito ali, algo. Mas você sente no corpo também. Responder com emoção a algo causa uma reação física em sua pele, em seu cérebro e em seu sangue. Isso é verdade? Tem isso escrito aí, não tem no resumo? Tem, não tem? Tem aí. Alguém pode emprestar para mim? É que eu estou com o livro todo aqui, aí eu fiz um resuminho. As emoções humanas, elas são influenciadas por inúmeros fatores: clima, relacionamento e circunstância. Mas dois se destacam pela constância com que nos acompanham no nascimento e a morte: o nosso corpo e as nossas comunidades. Este capítulo se dedica primeiro a isso, né? É a introdução aqui que eu não tinha lido no livro. Então, olha só, segundo parágrafo: nossas emoções não acontecem no abstrato, é no corpo. É no corpo. Reagir emocionalmente, provoca reação física na pele, no cérebro e no sangue. Você já ficou vermelho de vergonha? Eu fico muito fácil. Né? Eu fico vermelho muito fácil, eu aparento, né? Você já ficou? Porque é o sangue, né, circulando ali, ele se concentra em determinada parte, né? Então a nossa pele sente também, não sente? Você já ficou arrepiado, com os pelinhos arrepiados?
por alguma situação. Ele dá conta do camarão mesmo. Tem gente que fica mais do que outros, né? Eu posso falar que eu não fico, eu fico. É assim, veja, né? Mas é verdade, eu acho que tem que falar a verdade. Não tem que falar, não, não fico. A gente fica corado, né? Fica corado de vergonha, né? Ou mesmo que a gente não esteja, mas fica, a pele responde. Você fica todo arrepiado por determinadas situações que você passa. Se você teve um susto, você fica arrepiado. Você olha assim para os cabelinhos do braço assim, estão todos em pezinhos, né? Ou se você está perto de alguém que você, naquela fase do namoro, né? Ou que você está procurando namorado, né? Os adolescentes, um fica perto do outro assim, fica todo arrepiado, né? Faz parte isso, né? O primeiro beijo que você dá, ou se você está com muito medo, né? Você sente alguma coisa, não sente? E frio na barriga, você já sentiu? Ou um aperto no estômago, assim, parece que lá dentro o músculo aperta, né? Eu senti a primeira vez que eu morei. Pai da moça me chamou de Você sentiu medo? Foi o cara era bravo. Ficou arrepiado. O homem era bravo. O vermelhidão, o que mais? Foi uma miscelânea de Dor no estômago, dor na sentimentos corporais, né? barriga, deu tremor nas pernas. Eu lembro que quando eu fui pedir a Kelly em namoro, sem mentira, eu fiquei na casa dela 9 horas. Nossa, meu Deus do céu. Para conseguir Não, decorar a não. gente. Foi. A gente assistiu 3 filmes assim na sequência. Foi difícil, não foi fácil. Eu sou do pai da menina, eu falei, menino vai embora, mano. Vai morar aqui, né? Pois é. Eu cheguei pro café da manhã, passei pelo café, pelo almoço, pelo café da tarde, pela janta, né? Foi indo, né? Quase virou uma vigília. Mas eu já fui tímido na vida. Hoje eu não sou mais, mas eu já fui bastante. Então o nosso corpo, ele responde ao que a gente está passando. Seja por algo interno nosso, ou por alguma coisa que é causada por pessoas. Alguém já causou raiva em você? Já fez você ficar com raiva? Eu também. Alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que você fica com raiva. E aí você sente tontura às vezes, porque é tão sério ali que você sofreu. O seu corpo ele sente. Então o que você sente no coração, o corpo ele expressa, né? É isso que esse capítulo diz, né? Palavras ditas por telefone a milhares de quilômetros pode arrepiar os pelos do seu pescoço. A visão de uma fotografia pode acelerar o seu coração. O fato de podermos alterar a química cerebral de outra pessoa usando meras sílabas testemunha quão profundamente Deus nos fez criaturas de significado e criaturas que sentem coisas. E não é porque você sente que está errado. Porque às vezes a gente sente e acha que está errado aquele sentimento. Acha que não deveria estar sentindo determinada coisa. Não. É necessário sentir. Até o que é considerado negativo, por exemplo, você ficar com raiva de alguém, faz parte. O que você não pode é ficar irado, guardar mágoa, continuar nutrindo aquele sentimento e não deixar aquele sentimento apartar do seu coração, que é a questão do perdão. Então, sentir raiva no momento é normal, porque foi algo feito contra você. O que você não pode é deixar aquilo crescer dentro de você, dominar você, a ponto de você, como diz no mandamento, matar a pessoa. Porque a gente não mata só fisicamente, a gente mata de outras formas. E aí a gente é ensinado a perdoar, não é? Mas sentir raiva no momento é normal, faz parte da natureza humana. Sentir algum desconforto por algo que é feito contra você é normal, é natural. Jesus sentiu quando a glória de Deus foi colocada em jogo. O próprio Deus sentiu. O que o seu Antônio citou, que ele se arrependeu de ter feito homem, por quê? Foi um momento de raiva que Deus sentiu. Ele se arrependeu por causa
da corrupção humana, por causa da crueldade, por causa da violência que o ser humano começou a enveredar e foi indo até que Deus mandou o dilúvio. Mandou o dilúvio. Né? Então, essas reações elas podem acontecer no presencial ou à distância também. Eu lembro que deixa eu ver, a gente tem ensaio do coral de sexta-feira. Sexta agora não sei se chega a dar um mês atrás. A gente estava ensaiando lá e o Dudu, ele costuma ficar com o meu celular enquanto a gente está ensaiando, e minha mãe estava tentando falar comigo e eu não sabia, não estava com o celular, estava lá ensaiando o coral. Aí minha mãe então começou a falar com a Kelly, aí a Kelly chegou para mim: olha, eu acho que aconteceu alguma coisa com o seu irmão. Aí foi um susto na hora. Eu senti aquele nó no estômago. Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? Ela: eu não sei direito, mas aconteceu alguma coisa séria. Com meu irmão mais novo que mora no Canadá, né? Parece que aconteceu um acidente com ele. E veja, ele está longe, está lá no Canadá. E aí uma mensagem causou uma reação em mim. Já sai no chão. Porque aí você já perde a concentração do que você está fazendo. É natural de perder a concentração. Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? Aí aquilo já me desequilibrou de alguma forma. Eu já senti assim, a pele ardendo, sabe? Assim, aquele nó da barriga, né? E ela: eu não sei direito o que aconteceu, tá? Mas sua mãe está tentando falar com você, tá? Mas enfim, resumo da história, né? Ele perdeu metade do dedo. Porque ele mexe com construção lá no Canadá e ele cortou com a serra. Só que quando aconteceu, no dia que aconteceu o acidente, ele não contou pra ninguém, não contou pra gente. Ele deixou pra contar depois, no outro dia, porque ele não quis assustar a gente. Mas aí ele já tinha passado pela cirurgia, depois que ele contou, mas ele estava no hospital quando ele contou. Mas veja, uma mensagem que você recebe. E é até mais agressivo para a gente, porque a gente não está vendo. Você só recebe de longe. E aí você imagina algo mais sério do que foi até. Cria uma história. Aí você já começa a construir toda uma história, né? Na sua cabeça. Isso é natural. Isso, né? E aí depois vai assentando, aí o corpo ele vai recebendo a informação, você vai entendendo o que aconteceu, mas o corpo ele reage todinho, né? O corpo age como um outdoor que exibe as nossas emoções para nós mesmos e para o mundo. Então o seu Antônio ficou vermelho ali, todo mundo viu a vermelhidão dele. Provavelmente ele sentiu que ele ficou vermelho, né? Porque esquentou, não foi? Quando a gente fica vermelho, a gente esquenta. Então a gente sente, as pessoas que estão perto da gente percebem, viu? Ou tem gente que começa a andar de um lado para o outro. Se está sentado, levanta, não consegue mais ficar sentado, começa a andar, começa a beber água. Depois, assim que eu fico nervoso, eu não consigo falar. Você prefere ficar quieto, né? A sua reação é ficar mais quieto. Eu não consigo falar. Só para a pessoa assim, eu fico olhando assim, sabe, mas não. E tem gente que já começa a falar. Ou começa a andar, gesticular, começa a ficar impaciente. E isso é muito subjetivo, vai de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que não dorme, perde o sono. Tem gente que perde o apetite. Tem pessoas que desenvolvem doença por questões emocionais, né? Eu já conheci uma menina que ela ficou com uma inflamação no intestino, que ela nem pode comer doce, essas coisas, devido a situações que aconteceram na vida dela. Ela desenvolveu uma doença autoimune. Algo crônico que vai seguir com ela agora. Exatamente. Sempre, né? Mas as doenças autoimunes, elas são psicossomáticas. Porque é o próprio corpo atacando o próprio corpo. Como se fosse uma defesa. O corpo quer se defender daquilo que está ferindo ele. E às vezes a forma que ele vai se defender é gerando uma doença. É muito louco. Igual a febre, não é? Febre, A febre é uma forma de atacar aquilo que está passando, né? Ele esquenta para ferir aquilo que está ferindo ele, né? Mas dependendo da temperatura não é algo bom.
mas é uma autodefesa do corpo. O corpo, veja como que Deus criou o nosso corpo para se autodefender. Né? É impressionante isso, né? Essa autodefesa do corpo. É igual quando você derruba um negócio no chão, você conta 5 segundos e pega. Então o corpo ele vai defender daquilo. E criança é muito assim, né? Come o que o cachorro está comendo de boa. Assim. Aí você não sara nunca mais. Mas a criança... Olha só, a influência entre emoções e corpo vai em ambas as direções. Não apenas as emoções provocam mudanças físicas no nosso corpo, mas mudanças físicas também impactam nas nossas emoções. Uma simples topada no dedo do pé, naquele dedinho pequenininho assim, pode drenar a sua alegria que estava inundando a sua mente em segundos. Já chutaram o móvel com o dedinho? Aí é a pior dor que tem no mundo. Você está feliz, você está alegre, você chuta o móvel com aquele dedinho, ele abre assim, né? Você chuta assim. Aquela alegria deixa de existir em segundos. Estou lembrando do meu chute. O meu chute, por que eu chutei? Eu fui dar um chute no meu irmão. E errou. Eu me senti assim, Roberto Carlos cobrando pênalti. Tomando aquela distância, se preparando. Agora eu vou, não pode, gente. Coitado do time. Agora que eu vou até lá comigo, esse menino aqui, que eu vou acabar esse menino. Acabou, foi com a Foi só um minutinho na cama, assim, ó. Aí ele olhou pra trás, assim, que ele era muito engraçadinho e falou: tá vendo? Deus castiga. Aí você fica com mais raiva ainda, né? Já tava com... Aí eu olhei assim, nem doeu. Nossa, na hora que ele foi pra lá, eu olhei no chão. Tem sempre aqueles mais espirituosos que falam isso, né? Tá vendo? Castigo de Deus, né? Ele era muito, ele é até hoje. Então, isso acontece em segundos. Você pode estar muito feliz, satisfeito, de repente. Foi igual a notícia ali. Eu estou ali ensaiando coral de boa, a gente está tranquilo, concentrado. Naquele momento aí você recebe uma notícia que já muda totalmente o seu estado emocional, né? É muito em segundos, assim, rápido, né? Essa mudança de humor, essa transformação, né? Corpos são algo bom. Então vamos lá. Quem que pode ler aí esse parágrafo? Corpos são algo bom. Aqui, ó. Na primeira página, no subtópico ali embaixo. Aqui, ó. Na primeira do ladinho aqui embaixo. É mais fácil pensar em maneiras negativas pelas quais o corpo afeta as emoções, mas o impacto corporal nem sempre é um problema. Exercícios regulares, sono suficiente, temperatura agradável e saciedade facilitam o alinhamento de nossas emoções com as de Deus. Corpos saudáveis tendem a amplificar a adoração saudável. Olha que interessante, né? Então, ter uma boa noite de sono regula o seu corpo, a sua mente, o seu estado de espírito. Às vezes você precisa dormir. Foi o que aconteceu com Elias. Lembra o profeta Elias? Ele precisava dormir. E ele não estava tendo consciência disso. Ele estava caindo em depressão pela situação em que ele estava vivendo ali. Aparentemente somente ele temia Deus. O rei e a rainha totalmente contra ele, porque eram contra Deus. Queriam matá-lo. Lembra o nome da rainha? Isabel. E o marido? Quem mandava na verdade era Jezabel. Ela que mandava. Acabe só obedecia. Então, ele começa a entrar no estado de depressão. E ele tinha acabado de ter sido usado por Deus para demonstração do poder de Deus sobre os profetas de Baal, sobre o rei e a rainha. Deus usou ele. Fez ali algo espantoso.
mas pela situação ali de perseguição, a sua vida correndo risco, somente ele começa a entrar em estado de depressão. E Deus então põe ele dormir. Ele precisava dormir e se alimentar. Então às vezes também a gente precisa de uma boa alimentação. Noite de sono. Aqui cada um tem uma quantidade de sono que entende ser boa para manter o seu estado bem equilibrado. 8 horas, 6 horas, 12 horas. Aí é muito pessoal a quantidade de sono que cada um tem que ter, né? Eu durmo em média mais ou menos 4 horas por noite. É o que eu consigo dormir. Para mim é pouco. Para mim é pouco. Eu tinha que dormir mais, mas não consigo. Né? Pelas muitas coisas que eu tenho que fazer. E se você vai acumulando, chega uma hora que o seu corpo começa a sentir. E não só o corpo, a mente. A sua mente está cansada. Você não consegue mais dar conta do que você precisa dar. O corpo ainda vai, mas quando você cansa a mente mesmo, aí você não consegue. Aí você vive estressado. Alguém fala alguma coisa com você, você é agressivo nas palavras, não tem muita paciência mais. Eu acho que não é qualquer pessoa. Eu acho que a gente acaba ferindo as pessoas próximas. Eu percebo isso com a minha irmã, com o meu esposo. Quando está estressado, desconta nas pessoas mais próximas. Nas pessoas mais distantes, tem mais cuidado para falar. E a gente é assim mesmo. É quem a gente tem mais intimidade, é quem mais próximo, né? A gente tem mais cuidado com as pessoas mais distantes da gente para falar. E as pessoas que são mais próximas, a gente acaba descontando mais. Ou quem está ali na hora. Né? Eu já não sou assim. Pode ser uma pessoa. O seu círculo mais íntimo ou não. Se for o momento. Não é assim, você explode É qualquer pessoa. Você explode. mas eu era assim. Já não foi mais. Não era isso, mas. Eu não me importava se te conheceu. Até se você fosse um cliente. Você explodia se fosse o momento ali da explosão. Minha mãe sempre tem Né, meninas? A gente fica insuportável. Então isso tem a ver com a falta de sono, a falta de se alimentar direito, a questão dos hormonais, se o seu trabalho é um trabalho estressante, é um trabalho que exige muito, se você enfrenta muito trânsito para ir trabalhar, o ônibus muito cheio, o metrô muito cheio, então depende de tudo isso, é um acúmulo de coisas que você vai juntando, vai absorvendo como uma esponja, né? Ou se é parte de você, para você então amplificar isso com as pessoas. Então é uma pessoa que não é uma esponja. É uma pessoa que assim, bateu, levou. Né? Tem gente que é assim, né? Que nem ele tá falando. Se sentir vontade de falar, vou falar. Né? E tem gente, eu sou uma esponjinha também, eu vou guardando. Você vai guardando. E aí a hora que deu, aí eu vou, né? Que são duas formas de você expressar o que você está enfrentando, né? O capítulo vai falar isso também. Ou você é aquele que absorve tudo, aguenta tudo, recebe tudo, vai enchendo, né? Um copo que vai enchendo até transbordar. Ou você é alguém que dá. Sem tolerância. Sem tolerância. Então, é duas formas de você. Qual que é a pior? Você absorve tudo ou você ser intolerante? Depende muito. Depende. Os dois extremos são ruins. Por exemplo, pra mim não funciona esse negócio, não funciona mais esse negócio de guardar, porque aí faz mal pra mim, eu fico doente. Então eu tenho que falar, eu tenho que resolver na hora. Então se tiver que falar também, retrocar, é melhor que eu fale, porque depois pra mim não Você funciona. fica pensando que podia ter falado aquilo. Né? Você fica lá na cama. Exatamente. Eu respondi isso. A gente guarda, a gente fica doente. Só que quando eu explorava, tive 10 clientes que foram por minha causa. Eles mandaram embora por justa causa, porque eu explorava.
Agora você tem mais esperança para falar isso. Prejudicado, né? Então são duas formas de responder ao estímulo, ou ferindo você ou ferindo o outro. Por isso que os dois extremos é problemático. Os dois extremos são problemáticos. Porque ou você vai se ferir ou você vai ferir o outro. E não é isso que Deus quer que a gente reaja. Não é dessa forma. Tem que ter temperança. Tem que ter a temperança. Isso, exatamente. Por isso que os frutos do Espírito, um deles é o domínio próprio. O outro é a paciência, o outro é a longanimidade. Né? Tem aquele também que fala que a gente tem que ser, para a gente ser cedo no ouvir e tardio no falar. Né? Eu acho que é essa hora que a pessoa tem que ouvir e esperar um pouquinho para responder. Se você tivesse uma empresa aberta, você tem 20 funcionários fechados ou 20, vamos lá. Então, cada um tem uma mente diferente. Sim. Aí chega a hora que você pega dois tipos de estressados, você tem que saber a hora que você abordar eles para você não pegar o cabo na hora errada, porque senão Não vai dar certo, né? eu digo que eu não consigo. Isso. Eu tinha um menino que era laranja, tinha um chamado Alexandre, ele era muito trampo, ele era trabalhador, mas ele era estressado demais. Ele já ia pra cima mesmo, sabe? Mas eu sempre sabia domar ele. Sim. Aí uma vez eu fui bem de canto, tem que descer pra pagar assim, cara. Você tem que ter umas caras assim, você mas você tem que esperar o certo. Eu falei, você não é disparado, você vai bater de frente pro cara. É Você que vai hoje bater em de frente pro dia cara. as pessoas preferem brigar, Isso, então. reagir assim de forma grosseira e não tá nem aí. Eu vejo muito vídeo na internet, né? Revida, fala, eu não concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, pensar antes de falar. E a Bíblia nos ensina tudo isso. E se a gente tiver uma vida de oração, a gente consegue ter esse controle. Que é o domínio próprio. Exato. Né? De você ouvir, conseguir respirar, pensar como você vai responder. Não é guardar tudo para você, mas também não é responder à torta e à direita desse jeito. Não leve desaforo para casa. É porque senão na hora da raiva, quando você vai falar coisa que não era para falar, né? Então. Você vai se exceder. É porque esse dom aí é bem complicado. Eu acho que é o mais difícil de todos, é o domínio próprio. Porque se você tem que dominar para você calcular o que você tem que falar. Porque se você falar perto, se falar coisa ruim, você vai acabar ferindo. Porque às vezes assim, você tem empresa de aquilo, você já muito dinheiro fechado. Você vai aí a pessoa fala, mas ele tem que ser mandado embora. Não é assim. O funcionário ali ficou nervoso, você vai chegar no cara e falar, você está demitido? Você vai não. Eu acho que tudo isso tem um diálogo. Diálogo, conversa, temperança, né? Senão, temperamento, cada um tem um temperamento diferente. Então, você que usa dentro, você sabe de cada um. Sim, Né? exatamente. O seu Antônio, que é o nosso patrão aqui, que ele tem, acho que tem uma creche dele que tem 300 crianças. Entendeu? Ele conhece muita de todos praticamente, mas ele chega assim, você nem parece que ele é o dono, sabe? Ele vem cá, um dia eu nunca, na verdade, eu não conheci ele, 6 anos que eu estou lá, bati de frente com ele, abri o portão, vamos, na casa da Vitorina. Olá, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele olhou assim e falou assim, você é sortudo, aí eu falei, não estou entendendo. Ele falou assim, só você trabalhar aqui de eu falei assim. Ele falou, é brincadeira. Olha só, lê aqui o último parágrafo aqui. Falou. Ter emoções que motivam nosso comportamento não é produto de sermos pecadores. O problema não é que o corpo tem emoções, mas que ele, assim como a mente, a alma e a força foram afetados pelo pecado, exercendo o efeito distorcido sobre os sentimentos. Sem corpos cheios de emoções, colocaríamos muito menos esforço nos relacionamentos, na busca a Deus e na adoração. Tá vendo? Se você explodir, se você é daquele que explode e responde à torta e à direita, ou se você guarda, as duas formas de reagir é pecado. As duas formas é pecado. Se você guarda tudo para você, é pecado. Se você explode, é pecado. Porque se você guarda tudo, aquilo vai fazer mal para você. Mas você guarda para depois colocar assim na mesa e falar que vamos ter
Uma DR, vamos lá. É. Mas É que pode ser que não dê tempo. Essa hora que tinha que ser, porque aí você já pensou, mas aí você fica remoendo, em vez de você pensar, né? Você fica remoendo. O problema do guardar é essa. É você guardar por muito tempo. Claro, você pode guardar por um tempo até você resolver. Mas o problema é que você vai... Para fugir do embate, você não vai resolver. Pra evitar. Para evitar. Melhor. Ah, já passou mesmo? Você entra naquele, já passou. Deixa. Não vamos voltar. Eu mesmo, antes eu estava na igreja mesmo, eu nunca consegui guardar mágoa de alguém. Eu aprendi uma coisa na minha igreja, eu mesmo, quando eu tinha as pessoas, sabe, sempre estava respeitando ele. Eu entendi a situação dele. Sim. E a partir do momento que você, tipo assim, não sei se vocês já tiveram esse imperativo, eu tive 20 fichados, mas 6 terceirizados. Eu já sabia mais ou menos assim o pontualmente de cada um, o temperamento de cada um. Né? Eu vou chegar, eu vi a besteira com problema. Aí antes ele começar a trabalhar, eu já chamava ele, já conversava, explicava para ele, está acontecendo alguma coisa? Pode falar para mim, eu estou aqui para ajudar. Né? Não, caramba, eu falei, não, para não, pai. Aí às vezes era um problema familiar, né? Entendeu? Aí eu até falar assim, se você quiser voltar para casa, pode voltar. Resolve e depois você vem. Entendeu? Mas eu não diretamente assim, né? Então cada um tem que saber, né? Sim. Quando você aprende a lidar com as situações, é mais fácil. Então, por mais que a pessoa faça alguma coisa para mim, eu nunca fui de homem de aguardar mal, já fiquei no bolso, lógico, mas ali é só questão de segundo. Ao mesmo tempo, parece que a pessoa não falou nada para mim. Você entendeu? Então, antes de eu entrar na igreja, eu sempre falo assim, não vou fazer a pessoa que sabe ficar. Não, jamais. Essa já é uma fraqueza que eu tenho, que eu venho tratando há muito tempo. Guardar mágoa. Para mim é fácil guardar. Então é algo que eu tenho que me policiar muito, que eu tenho que cuidar, é algo que eu sei que eu tenho que ir tratando assim. Né? Mas isso vai de ser humano para ser humano. Né? Sim, e o aprendizado ajuda a maturidade, tudo isso, né? Já foi muito mais do que eu sou hoje, mas é algo que eu sei que é uma fraqueza que é fácil eu cair. Então você tem que ter a percepção da sua fraqueza para você ir se policiando e você ir mantendo sempre em alerta para você não deixar cair. Então é algo que tem que ficar piscando dentro de você, para você ir se policiando. Né? Então o aprendizado aqui na leitura bíblica, essas passagens que falam sobre o domínio próprio, sobre os frutos do Espírito, isso ajuda a gente a ir se policiando com todas essas questões de sentimento, de emoções. Né? Então Deus não quer que nós nos tornemos cativos de sentimentos, de pessoas, de situações. Né? Deus nos libertou em Cristo de toda e qualquer escravidão. Então, quando nós somos libertados da escravidão do pecado, tudo que pode nos tornar cativos e escravos, Deus nos libertou. E Ele não quer que a gente se torne escravo, nem de sentimentos, nem de pessoas, nem de situações, nem de realidades. Se a gente se permite isso, nós estamos pecando. Porque agora nós passamos a servir a um Senhor, que é Jesus Cristo. Então, quando você se torna cativo de um sentimento, você se torna servo desse sentimento. E é um Senhor que causa mal para você. Então, qualquer servidão é pecado. E um sentimento pode tornar a gente cativo. Principalmente a mágoa. Principalmente a mágoa, tipo, uma família. A ira, uma tia, a mágoa. Que ela brigou com a irmã. E elas são evangélicas. Realmente é um absurdo. Elas não conversaram. Elas não se perdoaram. E até hoje elas não se falam. Mas da Batista é outra Deus amor. A mãe fala, que Deus é esse? Que Jesus é esse que elas estão servindo? A mãe fala, minha mãe é católica. Ela é católica. Aí ela falava assim, por isso que eu não vou ser católica. Porque assim, esse Jesus, elas não estão conhecendo Jesus. Jesus é amor, Jesus é perdão. Não é isso não. Como que uma irmã não perdoa outra? Que briga é essa? E quantas famílias vivem essa realidade? 30, 40, 50 anos que não se falam. Irmãos que não se falam, filhos que não falam com pais, né? Por causa de mágoa. Algo que aconteceu há tantos anos atrás, que não foi vencido, não foi tratado. Então, é pecado você se submeter à servidão de algum tipo de sentimento.
de algum tipo de situação de pessoas. Como é pecado você ficar agredindo as pessoas verbalmente. A Bíblia diz: longe de vós toda gritaria, toda palavra errada, agressiva. Nós temos que ser moderados no falar, no agir. Então a gente não pode se colocar em servidão e nem causar mal às pessoas, porque você pode afetar a saúde de outra pessoa com uma palavra errada, agressiva. Ah, mas foi no momento de explosão. Somente nós pais, né? Sim. Eu falo que nós pais, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que nós lançamos na vida dos nossos filhos. Sim. Principalmente os que estão crescendo, adolescentes, porque aqui eles absorvem muito. Eu tinha uma aluna que ela falou assim: eu sou ansiosa. Eu falava assim: quem falou isso pra você? Minha mãe. Você entendeu? Ela pegou pra ela fica ouvindo anos. Como assim? Eu falei: não, você não é ansiosa, não. Sou, a minha mãe falou que eu sou. Tô tremendo. E ela já estava no caminho de tomar remédio. Com 9 anos. Porque a mãe dela falou que era ansiosa. Conseguiu convencê-la, né? É uma coisa tão importante que a gente fala com nossos filhos. Porque se você ouve constantemente algo, né? Você passa a se convencer de que você é realmente. Somente no pai, né? Por isso, eu ia comentar isso quando a Elinalda falou, né? Então, é muito comum isso com o filho, né? Então, na hora a gente reage com o filho, em vez de pensar, parar, e aí você reage exacerbadamente. Então, as duas formas de reação. Se você é explosivo ou se você guarda tudo para você, é pecado. Porque tudo precisa ser tratado do modo certo em Cristo. Lembra que nós lemos? Ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque é Jesus que vai tornar a gente pessoas temperantes. Pessoas capazes de conseguir lidar com os sentimentos nossos e com os sentimentos dos outros. Porque às vezes a gente tem que administrar os sentimentos dos outros. Não é? Então, é Jesus que nos dá essa capacidade. Então, o pecado afetou isso em nós. Não é? O pecado a gente, por exemplo, igual a gente falou, né? Fica guardando, né? Você fala, depois, mas você quer chegar naquela pessoa e a pessoa não aceita mais falar, não quer saber, não quer te dar a oportunidade, não te desculpa, não te perdoa, não vai nada. Como é que fica a situação? É verdade, tem isso também. É isso. Às vezes a gente quer chegar para conversar de novo, para falar, não, falei, coisa que eu queria falar, blá. E a pessoa não aceita. Quer saber, ela ofendeu ele, acabou. Aí é difícil, né? O que compete a nós temos que tentar fazer, nós temos que buscar fazer, né? Agora, se a outra pessoa ela não quer, pelo menos você tentou. Deus sabe que você quis no seu coração, o seu coração tem que estar resolvido com Deus, a questão com a outra pessoa. Agora, se a outra pessoa não quiser, aí não tem como você obrigar. Aí você pode orar pedindo para que Deus convença a pessoa a perdoar, a querer convencer, porque você não vai conseguir, mas você pode orar em favor da pessoa, né? Olha, Senhor, o Senhor sabe que eu tentei, que eu quis, no meu coração eu estou em paz, eu perdoei a pessoa, e eu rogo que o Senhor transforme o coração da pessoa e que o Senhor convença ela, que ela possa pedir perdão também. Então você pede em favor da pessoa, e você, se você resolveu com Deus, se você não vai carregar essa mágoa, então, da sua parte, você pode seguir em paz, tranquilo. Né? Porque aí a pessoa vai ter que resolver com Deus. Se é uma pessoa crente, né? O outro lado, aí ela vai ter que resolver com Deus. E você pode rogar por ela. Senhor, quebrante o coração dela. Falando aí, eu lá, muitos anos atrás, eu vim do Nordeste aqui, aí lá eu teve uma vez mais uma palavra. Essa aqui. Eu era mais novo, eu tive mais 20 anos de idade, eu era 15 anos. Eu sempre ele ficou intrigado. Aí eu falei com ele várias vezes e ele falou. Ele falou comigo, eu não quero ver você nunca mais na frente.
Eu falei, mas eu estou falando para você, rapaz, eu não estou negando a minha forma, não, mas eu não quero. Aí eu vim para São Paulo. Aí, tipo, muito tempo lá, não sei que foi a igreja lá. Aí, na época que eu trabalhava no Porto, não tinha telefone, a gente ia para aquela cabininha que tem ali, sabe? Onde todo mundo pegava a pilha, né? Sim, no orelhão. Aí, quando foi uma vez, eu estava na congelada, aí meu irmão falou assim, um cara lá de inteiro quer falar com você, pelo amor de Deus, eu tenho que falar com você de qualquer jeito, porque não quer morrer depois disso. Eu não sei nada não, senhor, porque depois de pela vez. Aí ele falou assim, lembra do cara lá que vocês brigaram lá, que você veio embora para aqui, o cara não quis falar com você, um jogo que chama Joaquim, aí eu falei, rapaz, lembrei, como foi? Alô? Ô, Evaldo, sou eu, Joaquim do Pinto Dó. Eu falei, ô, rapaz, tudo bem com você? Ele falou, tudo bem. Ô, meu irmão, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu falei, tá perdoado, eu vou sair daí, mas você não quis falar comigo? Entendeu? Ele disse, rapaz, eu agora estou na igreja, agora me perdoa. Eu falei, tá perdoado, meu irmão. Deus já me perdoou, não é eu que tenho que acabar de perdoar você, foi Deus que perdoou. Muitos anos, eu acho que é consciência pessoa. Deus teve que trabalhar no coração dele durante todo esse tempo, né? Convertê-lo para que ele pudesse, então, pedir perdão, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, os velhos vão falar, você vai falar, rapaz, você é coisa de Deus, né, gente? Sim. Porque com as coisas de Deus ele se brinca. Você pode ficar com qualquer coisa, ele brinca com as coisas de Deus. É a mesma coisa que a pessoa vai ser um diabo, qualquer coisa. Se você estiver disposto, se você vê que você está meio lá e meio não mesmo, ele não se brinca. Né? Sim. Então essa questão da mágoa, você tem que resolver com Deus, né? Pedindo para que Deus tire de você essa mágoa. Pode ser que demore. Pode ser que você consiga resolver isso rapidamente, mas pode ser que demore. E não é porque está demorando que você vai desistir, ou que você não vai pedir mais para Deus, né? Enquanto você não consegue, vai pedindo para Deus. E não significa que você perdeu a sua salvação também, porque às vezes você pode cair nessa tentação, né? Poxa, já que eu não consigo perdoar aquela pessoa, então quer dizer que eu não sou salvo. Não. É um tempo que vai precisar ser tratado em você, e quem vai tratar isso é Deus. E a sua responsabilidade é buscar em Deus que isso seja tratado. Pode ser que demore uma semana, 2, 3, um mês. Principalmente as pessoas que fazem mal, né? Por exemplo, as pessoas que vêm roubam a sua casa, roubam o seu carro. Teve um ano de 2019, a gente foi assaltado 2 vezes. Ele sequestrado e eu assaltado. E no final do ano eu ainda levei um corte aqui, né? Então, eu lembro que o ano foi bem difícil pra gente. E eu não tive raiva. Mas aquilo que o senhor falou, pastor, da gente ter as emoções, quando eu passei por tudo isso, eu tremia, eu chorava, assim, muito depois do que aconteceu. Eu lembro que o motorista do ônibus, da lotação que eu estava, quando eu levei o corte, ele falou assim, tem que pegar esses vagabundos, não sei o quê. O que a senhora quer que a gente faça? O policial veio perguntar. Eu falei, moço, eu não quero nada. Eu quero que Deus encontre esse ladrão. Que ele tenha um encontro com Deus, é isso que eu desejo para ele. Sim. Um encontro com Deus. E aí esse trauma, você pode pedir para que Deus vá tirando de você com o passar do tempo, né? Para que você consiga sair de casa novamente, pegar um transporte público novamente, porque dependendo da pessoa, a pessoa não consegue mais entrar no ônibus, né? Eu fiquei bem chateada de ter perdido o celular, de ter que pagar o celular que eu não tinha mais. Do Israel ficar sem aliança, do nosso É complicado, Não é fácil, são situações que não são fáceis, né? Mas que elas vão sendo curadas com o passar do tempo. E realmente não é fácil, né? Mas são situações que elas vão sendo curadas. Aqui no resumo fala assim, tem um tópico que fala rápido demais ou devagar demais, demorado demais ou rápido demais, de mais ou de menos. É isso que a gente está falando. É esses tipos de reações. Ou você vai guardando tudo para você, ou você vai acumulando, vira um vulcão, de repente você explode, e pode explodir gritando, falando, ou mesmo através de alguma doença, um infarto, um ataque cardíaco, não sei, um câncer, uma inflamação, igual a Paloma, ou você é aquele que bate leve e bate, né? E você está pronto o tempo inteiro já a não levar desaforo para casa, né?
Então são esses dois tipos de reações aqui, explicados aqui nesses parágrafos, tá? Que a gente vem conversando aqui. Caminhando para a conclusão, né? Puxa, nosso estudo passa muito rápido, né? Passa, ó. E aí ele vai dizendo, né? Que tanto o corpo, o físico, quanto o espiritual, o emocional, eles são importantes. Nós fomos feitos dessa forma, com corpo, com mente, com coração, com alma, com espírito. E por que o autor diz isso? Porque no decorrer da história, tiveram religiões que foram ensinando que ou o corpo era muito bom e o espírito era mal, ou o corpo era muito mal e o espírito era bom. Então, foram religiões que foram ensinando isso com o passar do tempo. Olha, você não tem que se importar com o seu corpo, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Ele não presta, ele não é bom. O que é importante é a sua alma. Então, pode enveredar por vícios, todo tipo de vício, coisas que degradam o seu corpo, porque ele não é importante. O importante é a sua alma. Então, incentivou-se a fazer o que quisesse fazer com o corpo. Ou não, o que importa é o corpo e não a alma. Então, você vai idolatrar o seu corpo, você vai prestar um culto ao seu corpo, porque a alma não tem importância, é o corpo. E aí são aquelas pessoas que vão viver a vida inteira tentando transformar o seu corpo em algo eterno. Não quer que ele envelheça, é a idolatria do corpo. Não quer que ele envelheça de jeito nenhum, né? E tem gente assim, não tem? Que vai atrás de tudo, vai gastar dinheiros, riquezas, vaidade para ter um corpo jovem, um corpo plastificado, um corpo que não vai enfrentar nunca, sarado. São os excessos, né? Não pode ficar um pouco gordinho, O manjado tá aí, ó. É isso, né? Ou aquelas aplicações que mudam completamente a fisionomia da pessoa só para continuar lisa, esticada, né? Não consegue nem rir mais. Ou vira uma outra pessoa. Não tem nem emoção, assim, Não né? tem, Chora, a cara tá... É a mesma cara, né? Isso, tudo isso é errado, é pecado. São excessos, né? É a idolatria. É você se tornar escravo de sentimentos, do físico, do emocional. Então, Deus, Ele não quer que nós nos escravizemos. As pessoas não podem ser senhores da nossa vida. Sentimentos não podem nos dominar. Reações não podem nos dominar. O físico não pode. O nosso Senhor é Jesus Cristo. É aquele que vai nos ensinar a lidar com tudo isso. E pode ser que você aprenda de um dia para o outro. Pode ser que demore 15 dias, 1 mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Pode ser que seja demorado. Mas que deve ser aprendido, deve ser buscado em nós, em Cristo, a lidarmos com tudo isso. Com as emoções, tanto com o corpo, quanto com o espiritual, com o emocional. Por quê? Isso interfere na nossa adoração a Deus. Se você estiver mal espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, você não consegue adorar a Deus como deveria adorar. E até mesmo físico. Se você estiver cansado, você vai dormir o culto inteiro. Você não vai ouvir o pastor pregando. O pastor começa a pregar, você apaga. Aí você acorda no amém. Ou preocupado também. Ou se você estiver preocupado. A creatinina que eu tenho que tomar, não fui hoje na academia, não malhei. Ou na preocupação, aquilo que você tem que resolver na segunda-feira, aquele problema, aquela situação complicada, você vai passar o culto inteiro pensando. Porque é o momento que você vai estar sentado ouvindo, é o momento em que você vai começar a pensar no que você vai falar na segunda-feira. É isso. Escola das crianças. E quem está lá no púlpito percebe. Quem está prestando atenção, quem está preocupado na segunda-feira, quem está dormindo, né? Então, se você está assim, ó, fingindo que está lendo a Bíblia, eu percebo. Eu sei que você não está lendo a Bíblia. Eu sei que você não está lendo a Bíblia, né? Porque você não sai nunca do versículo? Como assim, né? Eu não vejo você virando a folha.
Ou se você está preocupado, se você está distraído, tudo isso é perceptível. Se você Então, está chorando, emocionalmente destruído, alguma situação que você enfrentou no caminho para vir para a igreja, tudo isso afeta a nossa adoração a Deus. Na verdade, eu sou muito preocupado com a minha família. Eu sou preocupado com a minha família. Que é natural você se preocupar com a sua família, né? É natural. Mas a preocupação, é o primeiro sinal, né? Ainda tem 2? A preocupação não pode exceder. Por quê? Porque, como eu disse quando a gente está falando sobre ansiedade, você vai fazer o que você consegue fazer, o que está em suas mãos para serem feitos. Tem coisa que só pertence a Deus, e que se você for tentar fazer, você não vai conseguir, porque pertence a Deus, não a você. O que pertence a você, faça. O que pertence a Deus, deixe Deus fazer. Pastor, agora que você falou isso, realmente essa questão das emoções, ela toma muito nosso tempo. E se a gente não ter esse cuidado, você realmente não vive, não faz as coisas. Não consegue. Você não consegue mais se concentrar para nada, né? Veja, isso é se tornar cativo. O que você precisa resolver. E aí você não consegue, você não tem mais equilíbrio, não tem mais concentração, perde a memória de conseguir gravar as coisas. Veja, é você se tornar cativo daquilo que você está enfrentando. Então Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O sobrecarregado é isso. É um sentimento que está sobrecarregando você, que está tornando você cativo dele. E eu vos aliviarei. Jesus tem poder para aliviar. E você tem que pedir na certeza de que ele vai te dar. Não é duvidando, né? Então eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela: olha, você vai lá no balcão pedir 1 quilo de mussarela. Você pede na certeza de que o atendente vai te dar, não é? Ou você pede duvidando: será que ele vai me dar esse 1 quilo de mussarela? Será que... E aí? Você está preocupado? Você pediu, ele foi lá pegar. Com Deus tem que ser igual. Pede na certeza de que ele vai conceder para você. Que ele vai trazer a mussarela para você. O que é a mussarela que você vai pedir para Deus? Para Jesus. Confiando que a pessoa vai te levar até ela. Que ele vai cumprir o percurso certinho, não é? Você não confia no motorista de ônibus? Ou você entra duvidando? E a cada 5 minutos você pergunta: o motorista, você está indo para lá, né? Você não está bem, não. Não. Você confia no piloto do metrô. Em Deus, mesma coisa. Você tem que pedir tendo essa confiança de que ele vai tirar esse jugo pesado de você, que os sentimentos, as emoções, uma pessoa está depositando em você. Porque ele pode. É o único que pode. Tá bom? Então, leiam o resumo, né? Um resuminho. Façam ali as anotações que forem importantes para vocês, né? Para vocês memorizarem. As perguntas é importante, você tentar responder elas, né? É reflexão para ver como que você tem lidado, né, com as coisas, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui. Passa bem rápido, né? Pelo menos para mim passa rápido aqui esses momentos. Eu não sei para vocês, né? Esses momentos passam rápidos, né?